ministrar a Tua palavra. Dá-nos, ó Senhor, ouvido, Senhor, aguçado, para que possamos ouvi-lo e compreender a Tua palavra. E após, Senhor, a compreensão da Tua palavra, entender o Teu poder e a Tua maravilha. Opera grandemente, Senhor, pois a chama, Senhor, ela não pode se apagar, ela continua acesa nesse altar. Portanto, Jesus se faz presente, usando o Teu Filho e abençoando a Tua igreja com a Tua palavra. Fica com Ele e abençoa em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero bendizer ao nome do Senhor Jesus pelo privilégio de estar aqui nesta casa, participando desta festividade. Louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Isso é uma honra que o Senhor nos concede, que o Senhor nos proporciona, e bendito seja Deus por esta graciosa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Manuel, pastor Neto, né? Manuel ou Neto Salgado, servo de Deus, que tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele não, eu acredito que ele não chegou a me ver numa vez que ele pregou em nossa sede agora há pouco tempo, em Santa Ceia. Ele esteve conosco lá. E eu quero louvar a Deus pela vida do seu servo, pelo convite a nós feito, para que pudéssemos participar dessa festividade. 41 anos da Assembleia de Deus aqui em Moraújo. E Moraújo faz parte da minha história da caminhada cristã, pois me recordo bem que ainda garoto, quando aceitei Jesus, na década de 90, por volta de 94, 95, estive aqui por ocasião de um congresso de jovens, quando na época o pastor aqui era o pastor Jaelson. O pastor Jaelson era o pastor aqui, e eu estive aqui na oportunidade, e essa igreja faz parte de nossa história. Que Deus possa abençoar esse trabalho, fazer prosperar cada vez mais. Irmã Luísa, essa pessoa que a gente ama de coração, toda a família, né? Toda a família, irmã Lourdes, Wesley, meu querido maestro Joabe, que por algum tempo tocamos juntos, prazer revê-lo, Deus abençoe. Irmã Elisamar, que é um dos meus braços fortes ali na Escola Bíblica Dominical, com seu esposo Mocrisanto, essa família que a gente ama. Uma honra estar aqui também, ao lado de todos os obreiros, conhecendo esse cantor tão abençoado. Deus possa abençoá-lo cada vez mais, seu ministério. Vendo aqui mais uma vez o pastor Eliasib, que Deus abençoe o senhor, satisfação. E trago o abraço do nosso pastor presidente, pastor Josué Mendonça de Lima, bem como um abraço da vossa co-irmã em Sobral. Louvo a Deus pela vida da minha família, que me acompanha esse porto seguro, minha esposa, meus filhos. Vamos à palavra, irmão. Você ainda está com fome de Bíblia? Diz amém. Abra a sua Bíblia, por favor, livro de Levítico, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Levítico, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o 9. Levítico capítulo 1, versículo 1 ao 9, diz assim: eu vou pedir logo após a leitura feita, que os irmãos, por gentileza, se não for pedir muito, permaneçam com vossas Bíblias abertas. Diz assim a palavra de Deus: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão e os sacerdotes oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo.
Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fessura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém? Queridos, permaneçam com sua Bíblia aberta, por favor, prometo não me demorar. Amados irmãos, toda a ação, para ser eficaz, precisa ser servida de prato de entrada de uma instrução esclarecedora. Ninguém consegue agir de maneira correta sem que antes seja instruído de maneira esclarecida. Com Deus, sempre foi assim. Antes de Deus exigir ações do seu povo, sempre Deus deixou tudo muito bem claro. Foi muito bem transparente. Sempre deu os ensinamentos para que depois as nossas ações realizadas pudessem atingir aquilo que de fato Deus desejou que fosse atingida. Muitas vezes nós lemos um texto que nem esse de Levítico capítulo 6, versículo 13, é tema de diversas campanhas. Muita gente deseja pegar esse texto e pega, e às vezes prega como deve ser pregado, e às vezes até viaja na maionese, e às vezes até fala o que não deve ser falado. Contudo, para que a gente possa entender de fato Levítico capítulo 6, dos versículos 8 ao 13, se faz necessário primeiro fazer uma leitura detalhada de Levítico capítulo de número 1. Se você me ouve até aqui, por favor, diga amém. Amém. Para que a gente possa saber o porquê do altar arder em chamas e nunca se apagar, a gente precisa entender o contexto que Deus instruiu para que pudesse ser feito o sacrifício do holocausto, para que a chama permanecesse acesa. O capítulo de número 1 é justamente as primeiras instruções que Deus dá a Moisés para que ele pudesse dar as instruções ao povo acerca do holocausto. A tipo de informação, a palavra holocausto vem de uma expressão hebraica chamada olar, que significa subida, que dá a ideia de elevação. Era o tipo de sacrifício que deveria ser colocado sobre o altar e era oferecido por completo. Era queimado absolutamente todo. Não serviria holocausto pela metade. O sacrifício era colocado sobre o altar e era tocado fogo nele para que pudesse ser queimado por completo. Não sobrava absolutamente nada. Dando a ideia de que a gordura, quando queimada sobre o altar, subia o incenso e uma vez que o sacrifício fosse aceito por Deus, dava aquela ideia de agradar ao Senhor através do sacrifício que Ele mesmo havia exigido que fosse feito. Só que há pelo menos 3 coisas que eu preciso trazer à guisa de informação. O capítulo de número 1, ele é dividido em pelo menos 3 perícopes. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, tem a primeira divisão. Do versículo 10 até o versículo de número 13, tem a segunda divisão. E do versículo 14 até o versículo 17, também tem a terceira divisão. E eu chamo a sua atenção para alguns detalhes. Se você perceber, há 3 tipos de sacrifícios que Deus exige, que Deus ordena que seu povo, de maneira voluntária, fosse até Ele para que pudesse sacrificar. Dizem os estudiosos que Deus sempre respeitou as condições financeiras de cada um. Se você perceber, à medida da classe social, da condição financeira do povo, eles ofertavam seu sacrifício de holocausto.
Os mais abastados levavam o gado, para que pudesse ser cortado os pedaços, ser colocado sobre a lenha, e que o sacerdote pudesse atear fogo e oferecer o sacrifício. O segundo tipo de animal eram as pessoas da classe média, carneiros, bodes, ovelhas. Nós encontramos no versículo de número 10, que eram as pessoas que não tinham condições de possuir gados, mas devido à sua condição de classe média social, ofereciam bodes, cabras ou ovelhas, como você queira chamá-los. Mas, do versículo 15 até o versículo de número 14, até o versículo 17, você vai perceber que Deus fala com Moisés para orientar o povo, não mais um sacrifício de gado, não mais um sacrifício de bodes, de ovelhas, mas um sacrifício de aves, pois Deus entendia a condição das famílias, por isso exigia agora sacrifício de aves. Há pelo menos duas coisas que eu quero deixar bem claro aqui, diante desta exposição, desta informação. O texto me revela pelo menos duas coisas. A primeira, Deus nunca exigirá de nós aquilo que nós não temos condições de lhe oferecer. Deus nunca exigirá de mim, de você, aquilo que nós não temos para oferecer. Todavia, a segunda coisa que o texto me faz entender é de que, por menor que seja a minha condição, Deus jamais abrirá mão de receber a minha oferta de sacrifício para Ele. Portanto, Deus não quer que você ofereça aquilo que você não tem, mas Deus também não rejeita e não deixará passar batido aquilo que você tem, para que você possa ofertá-lo no altar da adoração a Ele essa noite. Os versículos de número 3 e 4, queridos irmãos, por favor, vai dizer: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Havia uma espontaneidade, um sacrifício voluntário. Todos aqueles que haveriam de oferecer o sacrifício tinham que fazê-lo porque queria. Detalhe, nós precisamos entender uma coisa: templo, santuário, lugar aonde prestamos o culto, não é o lugar de recebermos alguma coisa. Somos até empolgados por uma massa de cantores e de pregadores que andam por aí, entregando tantas coisas que até Deus duvida do que eles estão entregando. Gostamos quando o pregador e o cantor diz: quem vem receber a bênção, levanta a mão. Todos nós levantamos a mão, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: diante de Deus, aqui no altar do sacrifício, não é lugar de receber nada, é lugar de entregar tudo para Deus. Afinal de contas, não é Deus que oferece o culto a nós, somos nós que oferecemos o culto para Deus. Não é Deus que sacrifica aos homens, são os homens que sacrificam para Deus, e isso precisa ser de maneira consciente e de maneira voluntária. Bendito seja o nome do Senhor. Só que, para entendermos este altar do sacrifício, precisamos colocar em nossa mente o tabernáculo que Deus havia mandado Moisés construir, conforme Êxodo capítulo 25, versículo de número 8. Deus disse: Moisés, construa um tabernáculo, conforme eu te mostrei lá em cima do monte, para que eu possa habitar com o meu povo. Moisés constrói o tabernáculo. O tabernáculo é dividido em 3 partes: átrio, santo lugar e santo dos santos. Átrio, santo lugar, santo dos santos. Em cada um dos cômodos havia os seus utensílios. No átrio estava o altar do holocausto, medindo em côvados, para que pudéssemos ter uma ideia melhor da nossa metragem, 2,5 metros de largura, 2,5 metros de comprimento, sendo uma caixa quadrada, por cerca de 1,30 m de altura. Diz a Bíblia que era feita de madeira de acácia e revestida
toda de cobre. Por quê? A madeira fala da natureza humana de Cristo. A madeira fala daquilo que seria a fragilidade também de todos os seres humanos, ou alguns até dizem que a madeira fala das falhas dos homens. Todavia, o cobre que revestia a madeira falava também do ato de pagar o preço que haveria de ser pago pelo próprio Cristo. A madeira poderia ser representada na manifestação do amor de Deus na pessoa bendita de Jesus, na sua humanidade, na sua encarnação. Mas também o cobre que revestia aquela madeira era símbolo da justiça e do juízo de Deus. O tamanho do altar era sinal de que Deus aceitava e que Deus exigia os sacrifícios de todos os tamanhos. Enquanto o fogo era aceso para que pudesse queimar os animais do holocausto, o cobre segurava ali a chama para que não pudesse derreter a madeira. Entendendo isso, saímos do ato e vamos para o santo lugar com seus utensílios, a mesa com os pães da proposição, o candelabro com a menorá, como você queira chamar, e o altar do incensário, a porta do véu que separava o santo do santo lugar do santo dos santos. Dentro do santo dos santos, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, tinha lá dentro a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. A arca esta que tinha a tampa do propiciatório, com os dois querubins unidos em uma só peça, aonde era aspergido o sangue do animal na tampa do propiciatório, que havia sido oferecido no altar do holocausto lá dentro do ato. E uma vez que o sacrifício era aceito, a Shekinah, a presença de Deus descia naquele lugar. E diz a Bíblia em Levítico, capítulo de número 16, que quando a Shekinah descia, a nuvem descia, a presença descia, o povo que estava no deserto, no arraial, percebia a manifestação da presença de Deus, eles entendiam: Deus aceitou o nosso sacrifício e manifestou a sua presença, nos dando uma nova chance, nos dando uma nova oportunidade. Mas é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Não existe aceitação de sacrifício na presença de Deus sem antes fazer o sacrifício no altar. Só chega à presença de Deus quem primeiro passa pelo altar do sacrifício. Se você me ouve e me entende até aqui, por favor, diga amém. Só que na antiga aliança, só que no tabernáculo, nós lemos aqui no versículo de número 3 e 4, que os homens tinham um certo limite para poder chegar como animal. A instrução era, no versículo de número 3, a porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Os homens só poderiam chegar até a porta da tenda. Da frente e ali era a função dos sacerdotes. Eles eram os responsáveis para poder oferecer o sacrifício no altar. Tinha a sua limitação, tinha a sua linha de limitação, não poderia passar da porta. Mas o versículo de número 4 também diz: e degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, espargirão sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da congregação. Era um sacrifício que feito em simbiose do ofertante e o sacerdote. Havia uma participação daquele que levava o animal para ser sacrificado, bem como a participação do sacerdote que haveria de oferecer sobre o altar. Como é que funcionava a dinâmica, irmão Tadeu? Funcionava da seguinte forma: aquele moço que haveria de oferecer o holocausto levava o seu animal até a porta. Na porta o sacerdote recebia o animal. Antes de ser levado para dentro, o ofertante colocava a sua mão sobre a cabeça do animal e fazia uma espécie de transferência de culpa. Aquele animal agora haveria de morrer
de derramar o seu sangue, de ser oferecido como sacrifício no altar, de maneira inocente, pois o mesmo não havia cometido pecados. Uma vez que o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal, ele estava dizendo: a partir de agora a culpa que estava sobre mim é colocada sobre você, e você vai morrer, você vai derramar o seu sangue, para que Deus aceite o sacrifício, para que eu possa ter meus pecados perdoados. Disse o apóstolo Paulo em Colossenses 2,17, e o escritor aos Hebreus na carta no capítulo 8, versículo de número 5, que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era apenas sombra daquilo que haveria de se manifestar no Novo Testamento. Em outras palavras, para ser mais lógico, mais claro e mais objetivo, eu preciso te entender. Um dia Jesus veio sobre a face da terra e ele não cometeu nenhum tipo de pecado. Em João capítulo 8, versículo de número 46, Jesus olha para os seus ouvintes e diz assim: quem é de vocês que tem a coragem de me acusar de ter cometido algum pecado? Nenhuma mão se levanta para acusá-lo. O escritor aos Hebreus no capítulo 4, versículo de número 15, também vai dizer que ele foi em tudo como nós, tentado, mas nunca cometeu pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, disse: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todas as vezes que nos lembramos disso, devemos saber que ele não cometeu pecado, mas decidiu assumir a nossa culpa, decidiu assumir o nosso lugar, foi levado ao altar do sacrifício, chamado cruz do Calvário, lá verteu o seu sangue sobre o altar. Deus aceitou o sacrifício e manifestou a sua presença, dizendo: é perdoado os pecados daqueles que creem no nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas vamos mais. A Bíblia vai dizer que depois que esse animal era passado para as mãos dos sacerdotes, você ainda me ouve? Diga amém. Os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Versículo 8. Também os filhos de Arão, sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redém, ou a gordura, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Verso 9. Porém, todavia, no entanto, entretanto, a sua fessura, ou a parte interna do animal, a parte interior do animal, bem como as suas pernas, não podem ser levadas ao altar do sacrifício, sem que antes seja lavada. O que significa isso, irmão Tadeu? A palavra aqui, fessura e pernas, a palavra fessura é do hebraico quereb, que significa centro, ou a sede da razão e da emoção. E as pernas daquela época dos animais, quando se referia à expressão pernas, estava falando justamente sobre os joelhos dos animais que caminhavam pelo deserto, e quando eles queriam descansar, eles descansavam sobre seus joelhos. O que Deus estava dizendo a Moisés é: fale para o meu povo que ninguém entra na minha presença com o seu interior impuro, precisa lavar o que existe aqui dentro. E de que maneira eu lavo? Precisa lavar com água. E o que é que a água representa? A água representa a palavra de Deus. Não existe sacrifício no altar sem que a palavra venha lavar o nosso interior e nos fazer dobrar os joelhos a ponto de clamarmos a Ele e nos rendermos a Ele diante da sua presença. O salmista disse no Salmo 119, versículo de número 9: como é que vai purificar o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra.
a palavra é que purifica, a palavra é que transforma, a palavra é que lava. Certa feita, Jesus lavando os pés dos discípulos em João 13, Pedro se levanta e disse: Senhor, tu não vai lavar os meus pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro disse: então se assim, não apenas os pés, mas lava a cabeça, lava os braços, lava o corpo todo. Aí Jesus disse: vocês não precisam lavar os seus pés. Por quê? Porque vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra. Quando o sacrifício é feito, é colocado em ordem, aí a Bíblia diz no versículo ainda 9: tudo isso queimará sobre o altar. Repita comigo após mim, por favor, diga tudo. Pode ser mais forte, diga tudo. Isso queimará sobre o altar. O que é isso, pregador? Repita o que disse no começo: quando chegamos na presença de Deus, não se oferece culto por metade, é tudo que precisa ser levado para o altar, para ser sacrificado diante da presença de Deus. Por quê? Porque isto é holocausto, oferta de cheiro suave ao Senhor. Dito isto, já caminho para poder encerrar, pois o tempo voa. Nós percebemos que diante de todas essas orientações, diante de todas essas instruções, quando chega no capítulo 6, dos versículos 8 a seguir, Deus vai dizer: ô Moisés, diga ao povo que peguem um animal e depois de oferecer o sacrifício, diga ao sacerdote que precisa repor a lenha sobre o altar. Precisa repor a lenha no final do dia e precisa repor a lenha no início do dia, porque o fogo precisa passar a noite inteira queimando, precisa passar a noite inteira acesa. O fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não pode se apagar. Mas o que me chama a atenção, senhoras e senhores, é que quando a gente pensa em um fogo aceso por nós mesmos, de que maneira esse fogo não vai deixar de permanecer aceso? Logo, precisamos remover as cinzas. Retira a cinza e repõe a lenha. Retira as cinzas e repõe a lenha. Como fazer para o fogo permanecer aceso? Escute uma coisa: o fogo do Espírito que está aceso durante 41 anos na Assembleia de Deus em Moraújo, não foi aceso pelo pastor José Guilherme de saudosa memória, apesar de ter doado a sua vida pela obra de Deus. Sabe por quê? Porque quem acende o fogo do altar não é o homem. E quem foi que acendeu esse fogo sobre o altar? Levítico capítulo de número 9, por favor, projeta para mim. Versículo de número 24. Levítico 9, versículo de número 24. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. O fogo deste altar não foi aceso por homem, o fogo deste altar foi aceso pelo próprio Deus, e é dever da igreja retirar a cinza da incredulidade, da dúvida, da teimosia, do pecado, da desobediência, e colocar a lenha da comunhão, do altar, da adoração, da oração. É tempo de voltarmos à consciência e entendermos de que o fogo precisa arder continuamente sobre o altar. Eu concluo esta palavra dizendo que da mesma maneira que aconteceu no Antigo Testamento, os homens fizeram sua parte, Deus manifestou a sua presença como aprovação do sacrifício. No Novo Testamento a história se repetiu, a história se concluiu. De que maneira?
3 anos e meio de ministério, pregando para multidões e multidões, até que um dia o Filho de Deus foi levado ao alto do Calvário, como sacrifício vivo diante do Pai. Ele atende a todas as exigências, pois o Cordeiro deveria ser macho, sem defeito, sem mancha, sem nenhum tipo de alguma coisa que pudesse pertencer à classe de animais imundos ou deficientes que Deus não aceitaria. Ele atende o perfil, cumpre toda a lei, sem nunca ter pecado. Pregou a salvação, o perdão, a graça e a misericórdia. Agora, sob o alto do Calvário, está recebendo a sentença do juízo divino por causa dos nossos pecados. João chega a dizer que Deus é fiel, é amoroso e justo, porque o amor de Deus está em Jesus, mas a justiça de Deus sobre o pecado da humanidade repousou sobre seu próprio Filho. Lá no Calvário ele é morto, lá no Calvário ele é sepultado, ele é encravado naquela cruz e expira, dizendo ao Pai: nas tuas mãos entrego o meu espírito. No terceiro dia ele ressuscita, o sacrifício foi aceito, e o fogo, irmão, aonde está? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e viram-se descer sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, conforme o Espírito lhe havia concedido. O sacrifício aceito no Calvário é através da chama do Pentecostes, e que espalha até hoje em Moraújo, 41 anos depois. Não deixe que esse fogo se apague, não deixe que o Espírito vá embora, mas ainda continue colocando a lenha e deixando o fogo do Espírito arder na sua alma. Glória ao Senhor.